Oi, meu bem. Tudo bem? Tudo e você? Cadê seu ring light? Não está funcionando. Mentira. Não, eu tive que vir para uma sala lá, Fez o quê? tive que vir para uma sala super iluminada. Eu tô aqui, dei uma gambiarra no meu. E aí? Tudo jóia? Tudo. Ah, que bom. Temos 22 pessoas aí online. Ó, já tem gente. 28. Bacana. Amiga, Então vamos eu falar de achei, eu achei legal a gente falar, marcar, porque assim, além da gente ter muita liberdade um com o outro, a gente está passando por esse momento de projetos juntos, né? É o segundo, né, que a gente está fazendo juntos. fazendo juntos é o segundo, mas a gente fez já algumas propostas juntos, a gente fez uma concorrência juntos que acabou dando certo, mas assim, a gente já tem algumas, né, algumas coisas que a gente já tentou fazer juntos, foram mais de dois. É, e aí eu acho super interessante porque a gente tem muita liberdade e muita franqueza um com o outro. Então, acho que pode ser muito legal. Acho que pode render bons frutos aí nesse papo. Eu vi minha mãe entrando aí, ó, Eu antes vi de também. começar a falar, uma das coisas que a minha mãe sempre fala, quando eu falo, eu vou fazer um projeto com o Renato, ela fala assim, aí amizade primeiro, tá? Amizade de vocês vale mais. É, mas eu concordo. Eu sempre falo isso. Eu sempre penso isso. Nossa amizade vale muito mais que qualquer trabalho. Até por isso, eu acho super complicado, já entrando no assunto. Ah, sua mãe. Fofa. Eu sempre fico um pouco receoso quando trabalho ou eu com um amigo ou o trabalho envolve outros amigos, como é o caso que a gente está fazendo, né? Desenvolvendo um projeto juntos. Porque para a gente entrar numa discordância e levar isso para o lado pessoal, sabe? Pode ser fácil. Então, eu acho que primeira coisa quando a gente fala sobre parceria de trabalho, parceria de projeto, ter maturidade suficiente para saber dividir a amizade, né, e o profissionalismo. E uma Isso também assim, não guardar as coisas, sabe? Então, assim, algum desconforto, chamar e falar assim, olha, não gostei disso, vamos trabalhar melhor dessa forma. Então, os dois procurarem formas de trabalhar melhor dentro dos, dos altos e baixos que tem um projeto, né? eu acho. E assim, isso é uma coisa que não vem com a gente, né? A gente tem que a gente tem que se Trabalhar. preparar para conseguir ser muito honesto e muito franco com o outro. E assim, eu tenho muito medo sempre de ofender, da pessoa se sentir um pouco ofendida, se sentir mal por conta de comentários ou de observações a respeito do trabalho. Então, assim, acho que isso não pode acontecer, sabe? É falar, é como a gente faz, né? Acho que é conversar, aceitar a opinião do outro, ou pelo menos ouvir e aprender a discutir sobre isso com muito respeito. Eu acho que esse é o primeiro passo dentro de um trabalho em parceria. E eu achei super bacana que a Arcademy, eu não sei se o pessoal está aí, da gestão, mas eles divulgaram. Ó, o Fê colocou, Renata, e aí? Eles divulgaram essa live e eu achei muito bacana porque eles estimularam isso, né? Eles que favoreceram realmente para que a gente se conhecesse, para que a gente trabalhasse juntos. E eu acho que quando a gente teve a nossa primeira experiência trabalhando juntos, que foi no escritório da Lufthansa, e é super interessante a gente tratar desse assunto aqui, né? Espero que o Fábio e o Glauco estejam aí para ouvir a gente também. É... Foi através deles, e quando surgiu essa concorrência, poxa, concorrência veio da gente falar, Sim, vamos juntar? Vamos sim. entender que juntos a gente pode ser muito maior, a gente pode trabalhar muito mais e se completar de fato? E rolou, e foi o que aconteceu. Né? Porque se eu fizesse sozinho pelo meu escritório e vocês sozinhos pelo de vocês, talvez o resultado tivesse sido diferente e talvez a gente não tivesse dado conta de fazer tudo o que precisava. Era uma demanda muito grande de vários lados, né? Não só de projeto,
de seleção de material, obra, enfim, demandava muito, até porque eram várias pessoas envolvidas do lado de lá, né? Então, eu acho que funcionou bem porque a gente se dividiu. E quando eu estava no tema, né, dessa conversa, eu estava lembrando daquela primeira reunião na Academy, que estava todo mundo no salão e todo mundo falando o que foi buscar lá, enfim, né, que era aquele primeiro ciclo, acho que foi março de 2018, se eu não me engano. E tinha muita gente muito mais nova que a gente, né? Eu acho que nós somos ali uns dos mais velhos ali. E não parece? Não parece. E aí tinha muita gente que chegava e falava. Eu fiquei surpresa de muita gente se apresentar e falar assim: eu vim aqui para compartilhar, para formar parcerias e tal. E eu lembro que eu escutava aquilo e falava assim, será que vai ser isso mesmo? Porque, bom, colocar um monte de concorrente dentro de um escritório, né? E logo nos primeiros meses, a gente já viu parceria se formando. O Glauco e a Lu, por exemplo, né? Eles se formaram parceria desde o começo. Então, de fato, aquelas pessoas não chegaram lá para falar, não falaram da boca para fora. Tava todo mundo mesmo querendo compartilhar. O Glauco tá aí, acabou de mandar uma mensagem, inclusive. Murilo. Sabe o que eu acho? Quando a gente teve essa a primeira oportunidade de compartilhar quem nós somos e quais seriam as nossas intenções naquele momento, estando todos dentro do mesmo espaço, de fato, eu fiquei com o pezinho atrás. Eu falei, será que é isso mesmo? Será que vai acontecer dessa forma? Eu acho que todo mundo estava um pouco inseguro. Mas aconteceu de uma forma muito boa. Então, quando a gente fala, tipo, a arquitetura, é um querendo passar a perna no outro, é um querendo comer o trabalho do outro e tal. Cara, não. Eu acho que isso vem muito da pessoa, sabe? Acho que pode acontecer, e graças a Deus nunca me envolvi nisso, mas eu acho que vai muito de quem você é. Então, assim, se eu estando dentro de um espaço compartilhado com vários arquitetos, eu tenho algum gap, uma falta, ou eu não tenho braço suficiente para fazer tudo aquilo que eu gostaria, por que eu não posso buscar ajuda, né, junto das pessoas que estão próximas a mim e daquelas pessoas que estão que eu tenho mais afinidade? Exato. E eu acho que foi isso que aconteceu. E muita gente, amiga, falou, me questionou, falou, como que é essa história? Quer dizer que todo mundo aqui é concorrente? Eu falei, não. Todo mundo aqui pode ser concorrente, mas todo mundo aqui pode também ser parceiro. E é aí que está o grande pulo do gato, né? Muita gente pergunta também para mim. Mas é isso, né? Você achar as pessoas que você tem afinidade e além das parcerias de projeto, que a gente vai falar mais um pouco, mas assim, eu lembro das reuniões que a gente tinha com os meninos, o Douglas e o Felipe, que cada um abriu sua proposta de trabalho e falou, olha, eu faço isso, eu faço desse jeito e tal. Isso tudo foi muito enriquecedor para todos, né? Sem dúvida. Pegava um pouquinho do que o outro fazia melhor para montar e tal. Então, eu acho que não só parceria em projeto, mas essa ajuda toda, né? Eu acho que é trazer um pouco de informação, conhecimento e maturidade profissional, né? Essa história da gente dividir entre nós aquele papo que foi muito bacana sobre a proposta, formatação de proposta comercial. Cara, existem milhões de cursos que a gente pode fazer a respeito disso, mas o que de fato funciona para você? E o que de fato funciona para mim? Para a gente poder fazer uma proposta mais completa e que funcione para todo mundo. Porque assim, a gente sabe também que dentro do mercado a gente consegue propostas diversas, não só estruturalmente, mas também com relação a valores e prazos. E eu acho que quando a gente tem um trabalho muito próximo um do outro, como é o meu caso com você e com os meninos também, a gente estabelece uma proposta mais formatada, sabe? E que tem muito a ver com o que a gente faz. Sempre quando a gente discute a respeito de prazos, por exemplo, a gente quase coincide. O prazo do meu escritório com o do seu escritório. O dos meninos também. Eu acho que as pessoas que estão à nossa volta compartilham mais ou menos
da mesma experiência e das mesmas expectativas com relação a valores e prazos. Isso é super importante antes de formalizar uma parceria, né? A gente tem que estar muito bem alinhado. Então, acho que assim, primeiro passo de uma parceria, ter respeito, ter uma maturidade profissional semelhante, ter, claro, referências parecidas, estilos parecidos. Eu acho que isso é fundamental, senão vai ser contrastante, vai dar atrito a todo tempo. E aí sim funciona, né? Uhum. E eu acho que também, assim, a gente somando, a gente dividindo essas particularidades, vai, do trabalho, e a gente fortalecendo a nossa proposta, ser mais seguros com o que a gente está entregando, com os prazos, a gente acaba ajudando o mercado a se profissionalizar também, né? Às vezes uma pessoa ali que faz um negócio completamente sem base nenhuma, e aí a gente vai conversar com a gente. Eu não tenho, assim, eu não tenho vaidade nenhuma em, não mostro o que eu faço, minha proposta desse. Acabei de te mandar uma proposta minha, né? Assim, isso que eu fiz, enfim. Então, eu acho que a gente só se ajuda o mercado a se profissionalizar cada vez mais se a gente faz isso. Sem dúvida, sem dúvida. E ajuda quem está um pouco menos preparado, sabe? Para poder ter um pouco mais de segurança na hora de apresentar uma proposta. Eu acho que aquela história de proposta... Como que é aquele curso? Proposta... irresistível. Eu acho que a proposta irresistível não tem uma fórmula para isso. Depende de você, depende do tipo de escritório que tem, do trabalho que você desenvolve. Aí sim, e a vontade que você tem de fazer aquele trabalho, né? Porque não é todo trabalho que aparece que a gente fala, caramba, esse eu quero muito fazer. Claro que sempre existem esses também, mas existem os outros que precisam ser feitos com muito respeito, com muita criatividade, mas aquele projeto que não te deixa ser você mesmo, né? E que é uma pena, que o projeto não te deixa ser o mais você possível. E aí existe uma série de fatores que trazem essas limitações, claro. Mas eu acho que a gente consegue equilibrar, né, dessa forma. E aí eu acho que é interessante para a gente evoluir nesse papo, falar um pouquinho, o Chaves. O Chaves é arquiteto também, ele é de Assis. E, inclusive, eu tive a oportunidade de bater um papo com ele a respeito de trabalho. É muito legal. Ele trabalha mais com arquitetura. E, assim, todo lugar é a mesma coisa. São os mesmos problemas, são as mesmas questões para serem resolvidas e debatidas, as mesmas questões com profissionais, tantos profissionais que são nossos parceiros, funcionários, enfim, como com os nossos clientes, né? E eu fico feliz, sabia que seja assim. Só um parêntese rapidinho. Outro dia eu estava numa reunião com uma fornecedora tratando de piso de madeira, pessoal da tableria, a Isa. E aí ela me mostrou algumas imagens e tinha uma imagem que ela falou, essa imagem eu não poderia nem mostrar. Eu falei, mas por quê? Ela falou, porque o arquiteto não gosta dessa obra. E era um arquiteto, amiga, que assim, eu admiro muito, que eu gosto muito do trabalho dele. Aí eu olhei a obra e eu entendi por que ele não gostava de mostrar, porque não era ele ali. Teve muita interferência de fora que descaracterizou o trabalho dele, o projeto dele, a linha de projeto e de conceito dele. Aí isso eu olhei e falei, isso, querendo ou não, me confortou. Eu falei, não sou só eu que tenho um escritório de pequeno porte que sofro com essas questões. Então, assim, os grandes também sofrem com essas questões. É que a gente às vezes não vê, não olha para isso, sabe? Então a gente vai ter que... A gente acha que é só com a gente. É. Mas isso é uma coisa também que, trabalhando ali, né, lado a lado ali com você, e a gente, com essa história de dividir as nossas experiências e tal, é uma coisa que conforta mesmo, né, um ou outro. Às vezes eu falo, poxa, só comigo acontece esse problema, aí eu vejo você lidando com um problema muito parecido com outro cliente, enfim. Isso conforta mesmo, dá uma segurança. Eu acho que todos passam pela mesma situação. Acho que o Glauco fez algum comentário aqui, deixa eu só ver o que foi. Ser pequeno é relativo. Sem dúvida nenhuma. Então, e aí, o que eu acho, já que o Glauco está aí, vamos falar de Lufthansa. Foi um caso super interessante de trabalho, né?
Teve uma pessoa que fez uma pergunta que eu acho que... Eu vou sentar no chão porque eu esqueci de carregar meu celular. Gênia. Teve uma pessoa que fez uma pergunta que eu acho que encaixa também no assunto Lufthansa. E ela perguntou como é o processo criativo em conjunto, né? Ah, eu vi que apareceu essa pergunta aí. Isso. E ela perguntou, né, em dupla, assim, entre vocês e tal. E é legal a gente falar do processo criativo tanto... A gente teve aquele projeto do apartamento da cobertura no Rio de Janeiro, que acabou não indo para frente, mas enfim, a gente fez toda a criação juntos. Sim. Tem esse da casa que a gente está fazendo agora e tem o da Lufthansa que a gente fez em 4. Ou seja, é um case de criação de conceito em conjunto incrível, né? Eu acho que no primeiro momento a gente tem que realmente fazer aquele brainstorming, né? Pode parecer uma bobagem, mas não é. Eu acho que é fundamental entender ou tentar buscar a maior quantidade de informações do cliente para que todos estejam dentro da mesma página, tenham o mesmo conhecimento, para poder, em cima disso, começar a desenvolver algo novo. E eu acho que fazer isso em 4 pessoas é fundamental que nesse primeiro momento tenha essa discussão de ideias. O que é legal, o que não é. Porque sempre tem alguém que pega uma vírgula a mais do briefing do cliente e que traz o projeto para uma outra direção. Então, assim, sempre ouvir, saber ouvir, sabe? Prestar atenção nos detalhes. Não só do cliente, mas também do que todos dizem. Então, eu acho assim, pode ser um momento difícil, mas pode ser um momento muito prazeroso, onde a gente recolhe essas informações, recolhe ideias e começa a aplicar. Começa a colocar isso tudo no papel e ver que resultado isso traz, né? E depois disso feito, claro, fundamental dividir tarefas, eu acho. Eu acho que a gente não pode centralizar, tem que dividir, afinal de contas, está dividindo o trabalho para ganhar agilidade, para ganhar criatividade, né? Para sempre acrescentar dentro do que a gente está desenvolvendo. Sim, eu acho que o legal é legal contar que assim esse projeto da Lufthansa, então, né, para o pessoal que está assistindo é imaginar, era um projeto de uma empresa alemã. O briefing chegou detalhado assim nos mínimos centímetros quadrados. Então, eles fizeram um trabalho muito importante. Eles contrataram uma pessoa na época, né, para fazer esse briefing e fazer essa seleção de escritório de arquitetura. Então, tinha um gerente ali auxiliando eles, mas eles fizeram um trabalho muito bom de briefing. Então, a gente recebeu aquele documento e a gente teve que, enfim, colocar na planta. E a gente tinha, eu lembro muito bem que a gente tinha um desafio gigante, que era meio que brincar de Lego mesmo, porque eles tinham áreas distintas que tinham que ser separadas, algumas podiam ser juntas, o número de pessoas e tal. E eu lembro que eu fiquei super preocupada com essa divisão de layout, né, de onde ia tal. E uma vez que a gente definiu mais ou menos isso, né, a gente setorizou, o Glauco veio com um 3D pronto, assim, né? Foi. Tipo, ele transformou aquilo. O Glauco surpreendeu, né? Chegou com tudo. Pum. É engraçado ver o processo criativo de cada um. Eu vejo assim, eu trabalho no papel. Então, a minha primeira ideia é lápis e papel. Você vai direto, você detalha já, né? Já vai no detalhamento, na espessura da madeira. Gente, e aí... O palco vai no volume. Então, assim, cada um tem um caminho, mas aí, em algum momento, isso converge, né? Um vai trazendo ideias para o outro e aí começa a virar um projeto. O que eu acho que é interessante isso que você falou, a gente pode entrar nisso depois, essa questão de detalhamento de projeto, mas realmente, a forma como cada um inicia o desenvolvimento é muito particular, né?
Sim. Você tem toda razão. Eu começo a desenhar já pensando em marcenaria. Eu gosto de detalhar marcenaria. Para mim, a marcenaria ela é muito importante dentro de um projeto. Tanto que os meus projetos são carregados de marcenaria. Né? Tem muita coisa, muito planejado e tal. Mas eu gosto já de projetar assim, pensando nos problemas futuros que eu posso ter se Sim. isso não for já considerado. Um espaço que não cabe, enfim. E olha lá, o Glauco falando que a partir do 3D é a volumetria que importa. Mas isso porque o Locker que o Renato fez na noite foi demais. Isso porque o Glauco trabalha com muita arquitetura, né? Glauco, me corrija se eu estiver errado, por favor, você que está ouvindo aí. Mas eu acho que isso, quem trabalha com edificação, tem mais facilidade em começar pela volumetria. A gente, eu, você, que trabalhamos mais com reforma e interiores, a gente tem uma escala diferente, sabe, de projeto. Então, isso, e eu gosto, gente, eu trabalho em centímetros. Você trabalha com centímetros ou metros? Eu comecei a trabalhar com centímetros depois da Lufthansa. Eu trabalho com centímetros, porque eu acho que assim, a folga de 1 centímetro que eu coloco na marcenaria, entre a marcenaria e a parede, é fundamental para que a gaveta abra sem raspar numa possível parede torta, sabe? Então, assim, e são questões como eu vou falar, e preciosismos que vêm da prática. Cansei de abrir. No início de carreira, comecei a abrir gaveta e ela batia na parede, ela não abria. Exato. Então, assim, são cuidados que a gente tem hoje. Hoje mesmo eu estava com, né, um quase problema ali de um espelho. Então, medir espelho, por exemplo. Uma cliente comprou um espelho e não chamou a pessoa para tirar a medida antes. Parede torta. Nem se faz, porque já passei por muito perrengue. Tem algumas coisas que tem que detalhar não só nos centímetros, nos milímetros, né? Espelho é uma delas. Então, assim, você tem lá 3 metros e 2 milímetros. Então, assim, tem algumas coisas que são muito, muito específicas. Então, e assim, ontem eu acho que eu estava falando sobre isso. Não, na terça-feira eu estava falando sobre isso com o pessoal da Color Mix, que foi um papo muito legal. Não sei se vocês viram, enfim, quem está assistindo a gente, ou se você viu aí. Mas a gente precisa ter a sabedoria de antecipar problemas. Já que a gente tem conhecimento sobre o que a gente faz, já que a gente tem tempo de mercado e de escritório, de profissão, a gente sabe quais são os problemas e a gente tem que antecipar tudo isso. E eu tento passar isso para a equipe do escritório, sabe? Por que isso não pode ser assim? Estou sendo chato demais? Não, não é questão de ser chato, questão de ser criterioso, é questão de evitar um problema futuro. Quem vai ter que resolver sou eu dentro da obra. E aí as soluções são muito mais complicadas e custosas do que antes, né? Para se fazer naquele momento. Talvez nem dá para gente, nem dê para resolver o problema naquele momento. E aí a gente prejudica, fica com o resultado do nosso trabalho prejudicado. E uma coisa que a gente estava vendo, né, esse projeto, bom, a gente viu um projeto essa semana passada de um apartamento super mega detalhado e a gente sobre isso, né? O quanto isso é importante. E eu estava pensando hoje, quando, né, teve esse impasse aí do espelho, o quanto o nosso desenho é um documento que nos resguarda, né? Sem dúvida. O quanto aquilo é importante para a gente ter, enfim, para resguardar a gente desses problemas, para antever problemas. Então, quanto é importante o detalhamento muito bem feito. O que acontece, e assim, a gente tem que se resguardar sempre, eu acho que todo projeto é um documento, ele serve ali como base, não só de orçamentos, mas ele serve como defesa, muitas vezes, né? E a gente tem que ter isso muito detalhado e muito bem pensado. Eu acho assim, existem fornecedores que não se atentam a detalhes, existem clientes que não se atentam a detalhes, mas isso não pode fazer com que a gente afrouxe, sabe, os laços, e a gente não pode deixar de detalhar como deve ser detalhado. Você usou o exemplo daquele apartamento que a gente estava vendo no projeto executivo, né? Eu fiquei impressionado com o cuidado
do detalhe daquele projeto. Tanto que, claramente, eu conseguiria executá-lo, sabe? Então, quando eu vi isso, eu falei, poxa, que isso sirva de aprendizado. Eu acho que o meu projeto técnico, ele é bom, mas ele sempre pode ser melhorado. E como que melhora o projeto? Quando a gente nota a dificuldade do fornecedor no entendimento do projeto, ou quando a gente vê que isso na obra, a forma como a gente pensou na obra não é a melhor forma, não funciona. Ou não é da forma como o marceneiro executa. Como o marceneiro executa? Cara, vamos ter uma simplicidade de ligar, entender, ir até a marcenaria, ir até a loja de planejados para entender como são esses encontros, qual é a espessura, sabe, desses tamponamentos, como que a gaveta corre. Existem corrediças diferentes. Então, assim, para que isso já esteja contemplado no nosso projeto do momento zero. Eu acho isso fundamental. Então, assim, e às vezes, tudo isso documentado para que a gente mostre, poxa, não deu certo ali, mas peraí, por que não deu certo? Se isso estava aqui, tá diferente. Mas por que está diferente? Porque às vezes é um problema que a gente, a partir dali, já começa a solucionar em projetos futuros, sabe? Então, assim, o detalhamento de projeto, ele é fundamental e leva muito tempo, né? A gente tem que ter muito braço para conseguir fazer tudo que a gente precisa. E o cliente precisa entender isso. Só que isso tem que estar previsto em proposta. E, de novo, a gente volta. Vamos antecipar questões e problemas? Quanto tempo leva para fazer um projeto? Até na segunda-feira eu estava fazendo um curso online e tratava desse assunto. Quanto tempo você desenvolve cada uma dessas etapas? E não tentando otimizar, sendo honesto, sendo realista, né? Tanto tempo, porque isso vai estar em contrato, isso é o tempo que a gente precisa de fato, a gente não precisa colocar gordura em excesso, claro que uma ou outra a gente precisa numa eventualidade, um problema que a gente possa ter, mas eu acho que os prazos são fundamentais para serem seguidos. E alguém perguntou também como que funciona entre eu e você essa troca de informações quando a gente faz um projeto juntos. E, bom, agora é OneDrive, né? Vai arquivo, volta arquivo, 1 milhão de vezes. Cada um mexe um pouco até os dois ficarem felizes, né? Isso também é uma questão super importante e premissa de um trabalho em parceria. Como compartilhar esses arquivos, né? A gente começou agora a nossa casa, fazer aquele projeto da casa em conjunto, e foi a primeira coisa que eu falei, como que a gente vai dividir isso para a gente não ter problema? Abrir, né? Ter acesso e tal. Então, acho que o meu escritório hoje ele fica na nuvem, a gente faz backup de tudo, enfim. Só que isso é uma grande facilidade. Isso é uma coisa relativamente nova, né? Para a gente poder compartilhar. E o que é mais interessante, e quem é da tecnologia já tira isso de letra, eu não sou tão da tecnologia assim, que eu gosto bem do papel e do lápis. E é super interessante o fato de você poder compartilhar, se você quiser, um arquivo, uma pasta, e não a rede inteira do escritório. Porque tem coisas que são particulares, né? Enfim, que não precisam ser compartilhadas. Então, isso é um grande facilitador. E... Não, quando a gente está nesse processo, né, de agora, que a gente está longe um do outro, que a gente fica, né, às vezes no telefone, ó, salvei tal coisa, abre aí a caixa. Então, a gente fica nesse vai e volta, e isso é fundamental, a gente ter isso num lugar que os dois podem acessar, enfim. Ter acesso a qualquer momento. Aliás, E agora, ainda sendo a gente em casa... desculpa, pode falar. A gente tá juntos, assim, no escritório, um do lado do outro ali, também a gente fica ali no papel, né? Acho que a última, essa da casa, eu desenhei uma parte da casa no papel e você foi Passando. colocando, então a gente vai um alimentando o outro, e aí a gente vai vendo, poxa, que ideia legal, não tinha pensado nisso. Sempre tem. E uma coisa que eu me lembrei. Coisa que o outro não estava pensando. E uma coisa que eu me lembrei agora.
passou agora. E o que é super interessante não é compartilhar o conhecimento, claro, é compartilhar o conhecimento, compartilhar as habilidades, mas também compartilhar as referências. A minha memória é fraca, você tem memória boa. E aí você fala, poxa, uma vez eu vi uma coisa lá em tal lugar que poderia ser uma solução interessante, ser adaptada. Cara, isso é fantástico, porque eu não tenho acesso à sua memória. Sim. Você tem experiências de vida que te trazem conhecimento e que eu acho que são experiências fundamentais para a gente desenvolver um bom trabalho. É uma viagem que você fez, é um livro que você estudou, é um arquiteto que é referência para você e pode não ser para mim naquele momento. E aí eu passo a conhecer o trabalho dele. Então, assim, é unir conhecimento para trazer um melhor resultado para quem? Para o cliente, né? E que resulta também num bom trabalho para mim, um bom trabalho para você. Eu acho que a grande expectativa do arquiteto, quando desenvolve um trabalho, é poder fotografar aquele trabalho e olhar para aquilo e falar, poxa, isso ficou legal, sabe? Ser reconhecido por isso, ter orgulho desse filho, porque é um filho. E tem uma outra coisa que perguntaram aqui, que eu acho que até dá para trazer. Uma pessoa falou como que a gente trabalha com tendências. O que é tendência hoje pode não ser tendência amanhã. Eu não lembro agora o nome da pessoa. O que eu acho? A tendência, ela tá ali, pode ser seguida. Hã? Camilinha Peixoto. Então, eu acho assim, a tendência, ela tá no mercado, ela pode ser seguida ou não. A palavra tendência me cansa um pouco, honestamente. Isso me incomoda um pouco. Agora eu acho assim, existem estudos que mostram o que vai ser usado daqui a algum tempo, ou qual é a cor desse ano, ou qual é, sei lá, o material que vai entrar e que vai revolucionar o nosso mercado. Então, assim, a tendência está aí para ser estudada. Ela deve ser aplicada se isso tem a ver com você e com o seu cliente, e com a rotina dele, com a história que ele está criando ou a que ele está revelando. Então, se eu acho que hoje, como a Camilinha colocou, olha lá, Camilinha Peixoto, se eu acho assim, hoje o que se usa é madeira com cimento queimado, amanhã não vai ser, poxa, meu trabalho ficou defasado. Não. Se isso tem a ver com o cliente, aquilo se eterniza. Então, se você colocou puramente porque o mercado está dizendo que aquilo é bom, aí é um erro. Aí eu já não concordo. Então, acho que primeiro, você tem que acreditar no que você está colocando no seu projeto. O filho é seu, né? E com respeito ao que o cliente pede, claro. Sempre me incomoda, assim, quando a gente tem, no nosso mercado, a gente tem muito palestras sobre as tendências de 2000 e tralalá. E isso me incomoda bastante, assim, porque parece que é uma imposição que está sendo feita, né? E às vezes não, né? Uma retomada de algum elemento que, poxa, eu gostava tanto disso, isso sumiu do mercado, né? E trazer isso de volta. Mas a Rose aí. Sempre que tem a ver com o cliente, né? Que tem a personalidade do cliente ali. Sem dúvida. Eu acho que a arquitetura é como a moda. Eu acho que existe um paralelo, dá para traçar um paralelo muito próximo, muito estreito. Porque é aquela história, se você pensar, eu não entendo tanto de moda, mas se você pensar em roupas antigas, a cintura alta, volta. Então, assim, eu acho que na arquitetura existem coisas que voltam. Se a gente falar de acabamento, de revestimento. Recentemente eu fiz uma live com o pessoal da Decor Tiles e falamos sobre pequenos formatos. Inclusive pastilhinhas hexagonais, formatos menores, que já foi muito usado e que hoje voltou a ser usado, né? Ele passou por um gap, mas agora ele retomou. Então, eu acho assim, é o retorno, mas ele volta desde que ele seja bom, desde que ele seja bem aplicado, e ele só vai voltar na casa do cliente ou na tua casa se isso tiver a ver com você. Senão, não. Senão é mais uma... Você não usa todas as roupas que a loja te oferece. Da mesma forma, você não vai usar um acabamento que ela está te oferecendo se isso não tem a ver com você, né? É o caso do granilite também, né? Que voltou isso. Eu adoro o granilite. E tem gente que não gosta, não adianta, né? Não gosta, não acha bonito, acha, sei lá, não acha sofisticado e tal. Mas voltou com uma super força. Eu fui no final do ano passado na casa de uma tia-avó, uma casa super antiga, e o piso da cozinha dela todo de granilite, um mosaico de granilite rosa, verde, branco e tal.
Eu olhei e falei, gente, tá super na moda essa casa. E era uma casa super antiga. Super antiga, super. Eu acho que o entendimento de acabamentos, ele vem do projeto, né? Voltando a falar um pouco de projeto. Quando eu desenvolvo o conceito de um projeto novo, eu já começo a pensar o que acabamento eu vou usar que tem a ver com esse cliente e que tem a ver comigo também, claro. Então, eu acho que tudo começa a girar em torno disso. Qual é a sensação que eu quero dar? Sabe? Qual é a história que eu quero criar ou que eu quero trazer, né? Revelar, expor. Então, eu acho que isso ajuda no direcionamento das nossas escolhas. Eu gosto, e claro, tem pessoas que gostam do marmorizado, tem pessoas que gostam do revestimento natural. Eu gosto muito mais do revestimento natural, por exemplo, né? Eu prefiro um piso que seja de concreto ou de argila ou de barro, enfim. Eu gosto dos formatos menores, eu gosto da paredinha da parede de tijolo como eu tenho aqui, eu gosto da madeira de demolição, porque eu acho que são coisas que trazem um pouco de quem eu sou, né? Isso, claro, quando é aprovado pelo cliente, eu fico feliz da vida. Eu acho que é assim, quando o cliente se identifica com você. Por isso que a gente desenvolve o trabalho. Eu acho que também o cliente, ó, a pessoa que quer contratar um projeto, ela tem que contratar pela identificação com o trabalho do arquiteto, né? Ou pelo lifestyle que ele tem, ou pelo que ele produz, mas tem que ter uma identificação e não pelo preço. De empatia, né? Ter a empatia, assim. Você teve uma pergunta mais cedo aqui que falou assim: ah, como que você escolhe esses clientes, né? Que tem a ver com você e tal. E eu não acho que seja só a gente, não é a gente que escolhe, eu acho que é essa relação. A pessoa conversa com você numa primeira reunião e já bate ali, tipo, tem uma empatia, a pessoa percebe que você gosta de algumas coisas que ela gosta e tal. Então, eu acho que isso é um caminho para escolher o cliente nesse sentido, né? Eu tenho capacidade de atender o que ele espera, eu sei entregar para ele o que ele acha bonito, eu entendo o que ele acha bonito, que às vezes a gente não consegue entender, né? A beleza para aquela pessoa, a sofisticação para aquela pessoa não é para mim. Então, eu acho que assim, eu tive aquela live que eu fiz com o Douglas falando sobre briefing, a primeira reunião e tal, e é muito isso. Naquela primeira reunião, você já capta muito da pessoa, né? Aquilo é um cliente que você vai conseguir apresentar uma coisa que para ele faz sentido. Uhum, sem dúvida, é isso mesmo. E, e eu acho também que você falou uma coisa interessante, a escolha do cliente. A gente tem que saber entender esse cliente e traduzir isso às vontades dele. Então, assim, o cliente gosta de algo que de imediato você não se identifica. Tá, mas como que isso pode ficar bom dentro da tua linha de projeto? Como que você pode traduzir, incorporar isso? A gente tem que ser flexível, sabe? A gente tem que ser mais versátil com relação ao que a gente aplica, senão a gente sempre vai ter a mesma cara. Então, eu acho assim, fazer um projeto é inovar, é surpreender, sabe? É mostrar a história de outro, não só a sua. Então, eu acho que é super interessante isso. E nem sempre no briefing a pessoa sabe o que ela quer, o cliente sabe o que ele quer. Como que a gente consegue absorver mais informação? É provocando, é oferecendo o que o mercado tem e não se limitar só ao que ele pede, porque o cliente nem sempre tem conhecimento do todo, de tudo. Eu tenho certeza que o profissional tem muito mais conhecimento do que o cliente que está ali contratando aquele serviço. Né? Então, assim, é oferecer. Se o cliente fala, cara, isso eu realmente não gosto, ótimo. Ele sabe que aquilo existe e foi uma opção dele não usar. Porque ruim é a situação de que o cliente fala, poxa, eu vi que no mercado tem alguma coisa. Eu vi... Não, pior ainda, amiga, é quando a pessoa fala, eu vi na casa do fulano que tem uma coisa que não tem na minha. Por quê? Aí fala, mas você não pediu isso? Não dá para ser assim. A gente oferece, porque o conhecimento está com a gente, está conosco. Eu acho isso super importante. Teve uma outra pergunta que apareceu também, o que a gente acha, como vai ser o cliente pós-quarentena? Posso responder?
Ou você quer responder? Não, fala. Eu falo o que eu acho. Eu acho que esse trabalho para a gente pós-quarentena vai ser muito mais simples. Por quê? Eu acho que todo mundo está passando bastante tempo em casa para entender o que funciona e o que não funciona. O que ele precisa até a partir de agora, não. Porque a gente não pode pensar que a quarentena vai acabar e a gente vai voltar à nossa vida normal. Não, isso não vai acontecer durante algum tempo. Eu acho que todo mundo vai ter cuidado, um cuidado a mais e algumas limitações também. Infelizmente, vai ter que ser assim, acho que por algum tempo ainda. Então, eu acho que o cliente vai ter muito mais esclarecido dentro dele quais são as reais necessidades dele dentro de casa. O que ele gosta, o que ele não gosta, o que funciona. Cara, na minha casa eu vejo que tem coisas que não funcionam. Então, assim, coisas que eu já não quero mais que sejam assim. Então, eu acho que isso vai trazer um pouco de clareza para a gente, sabe? Recebendo essas informações de forma mais simples. Não, com certeza. Eu acho exatamente a mesma coisa, porque eu vejo na minha casa, por exemplo, eu não fiz uma casa pensando numa quarentena. E eu fico surpresa que, como a minha casa é fácil de limpar, então, assim, coisas que eu nunca tinha me atentado antes, né? Uhum. E eu acho que isso vai aparecer depois. E eu tô Sim. vendo um movimento, por exemplo, uma cliente antiga minha que tinha um apartamento grande, já me ligou e falou assim: olha, eu tô procurando um apartamento menor, uma coisa que eu consiga cuidar, que eu consiga dar conta sozinha. Isso. Eu acho que isso, né, vai mudar depois. E uma outra coisa que eu acho, que é um pouco o que acontece com a moda e que eu tô pensando já desde o começo do ano, assim, eu não vou querer gastar com besteira. Eu não quero mais comprar coisa mais ou menos. Eu quero Uhum. Uhum. ir em poucos e bons, sabe? Selecionar, Uhum. escolher melhor, estudar mais aquilo que eu estou comprando, aquilo que eu estou consumindo. Então, eu acho que vai ter isso também, assim, de pessoas querendo coisas melhor, menos coisas talvez, mas melhores. Eu estava lendo um estudo que foi feito bem recente, e fala da casa nova. Eu acho que o que vai ser questionado agora é a usabilidade dos espaços. Aliás, isso é uma informação que é passada que eu concordo totalmente. Além disso, o estudo fala sobre o uso de cor. Então, a casa monocromática, claro, isso é um estudo, eu acho que não precisa ser levado à risca, mas eu acho que é interessante porque foi levantado a opinião de várias pessoas, né? Por amostragem. Então, assim, fala sobre o uso de cor, fala sobre espaços mais fluidos, mais fáceis de serem mantidos, mais práticos, casas menores, exatamente pela praticidade da manutenção. Então, eu acho que cai bem nesse caminho. Só que, diferente um pouquinho do que você falou sobre os móveis ou o que tem dentro da casa ser muito bom a longo prazo, ontem eu tive uma reunião onde os clientes falaram exatamente o contrário. Claro, eles querem algo que tenha qualidade, mas eles não querem algo que dure a vida inteira. E eu entendo. Mas não, Principalmente. Oi? não, mas não, eu não digo assim de bom que dure a vida inteira, mas assim, eu acho que com um consumo mais consciente, que foi o que ela Consumo consciente, é, perfeito. o E que que eu aí, o que preciso, né? só para fechar, e eles falaram assim, eu quero algo bom, né, de qualidade, mas não quero algo que dure a vida inteira. Mas por quê? São jovens. Eles mudam, a nossa vida muda. Essa quarentena tá fazendo com que as pessoas se descubram, sabe? E hoje eu posso gostar de uma coisa, mas amanhã eu já não quero mais isso, porque aquilo não me serve mais, não me representa. E a nossa casa, ela tem que representar quem nós somos. Eu quero que os meus amigos entrem pela porta da minha casa e falem, cara, isso aqui tem tudo a ver com você. Isso me deixa feliz. Então, assim, eu acho que é isso que a gente tem que pensar. Uhum. Ó, minha cliente aqui, Andréia, falando, ó, foi muito bom te ouvir quando sugeriu investirmos nas cerâmicas da cozinha e dos banheiros, viu? Legal. Pena. É lindo, bonito, bom material, vai ficar incrível na sua casa. Sabe o que eu acho, falando de novo, voltando a revestimentos e tal, tem muito a ver com o que a Andrea colocou. A casca da casa
ela pode ser pensada para ser feita uma vez. A casca que eu falo são os revestimentos de parede, a estrutura que ela tem, um bom piso, né, uma boa infraestrutura de iluminação, aquilo que a gente nunca vê que está dentro da parede, que é rede elétrica. Exato. Cara, uma vez, acabou. Porque Tem que, isso dá isso dá isso um tem, trabalho no cão para refazer. isso tem que durar a vida toda, né? Tem. Eu acho que isso é importante. Claro, o restante a gente consegue remediar, consegue trocar, consegue mudar sem grandes problemas, sem atrapalhar a rotina, sabe? Claro que a obra nunca te mantém estável, mas eu acho que a casca dela, a estrutura da casa, tem que ser pensada para ser feita uma vez só, com qualidade. Exatamente. E, bom, tem bastante gente perguntando aqui de faculdade de arquitetura. Eu vi. A Paula, choro só de pensar em obra. Oi, não chora não, é fácil. Pra mim é fácil. Bom, Mas, eu e você fizemos Mackenzie, né? Voltando para a faculdade. não, tem gente que fala assim, nossa, eu tenho pavor de obra, eu tô cansada de obra. Eu falo assim, gente, eu vivo na obra, né? É todo dia, vai acabar a sua, eu vou entrar em outra. Né? E a gente aprende muito dentro da obra. Eu gosto também. Eu sinto falta, às vezes eu sinto falta de ficar mais dentro do escritório, porque a gente passa muito tempo fora. Exato. Mas Aí isso volta na nossa discussão de detalhamento de projeto. volta, sem dúvida. Tempo no Porque escritório. quanto melhor detalhado, menos necessidade de ir na obra, Uhum. menos necessidade de ir na obra, né? E aí, quanto menos você está na obra, mais tempo você tem para estar detalhando. Então, é um ciclo, né? Se você peca ali no detalhamento, você é super exigido na obra, acompanhar coisas que talvez você nem precisaria estar acompanhando, e aí você deixa de investir tempo no seu desenho, que é o nosso produto, né? O nosso know-how é o projeto, né? Fundamentalmente. Eu acho que o bom projeto é aquele que não te traz ligações externas. O projeto está entregue, cara, não tem dúvida. O projeto que não tem dúvida é o projeto perfeito. Porque, querendo ou não, as demandas que existem da obra para a gente, ou dos fornecedores para a gente, cara, nos toma tempo, né? E mostra. Mas aí também a gente olha e fala, o que tá faltando ali, sabe? Porque daqui para frente não vai mais ser assim. Eu acho que, total, tem que pensar nisso mesmo. Então tem gente de faculdade de arquitetura que eu cortei, mas algumas pessoas perguntando se a faculdade é difícil e onde Sofrida, eu vi ali, faculdade sofrida. É um curso trabalhoso, né? Assim, são 5 anos, é um curso mais longo do que vários outros. É trabalho, é produção, assim, né? Só que sabe o que eu acho? A gente aprende, claro, depende muito da faculdade, né? A gente fez Mackenzie. Então, assim, Mackenzie tem um curso mais técnico, né? Que a gente tem bastante prática, eu acho. Agora, existem cursos que já não seguem por esse caminho, mas nenhum deles te prepara para o mercado de trabalho, infelizmente. E por isso é tão importante que a gente comece a fazer um estágio logo cedo. Eu vejo que até ontem estava falando sobre isso, esses dias, que seria tão interessante se a gente tivesse um pouco de psicologia, sabe, dentro da faculdade, que a gente tivesse aulas referentes a contratos. Né? Administração, finanças, economia. Filosofia não tem, amiga. Deveria ter também. Quem quer seguir para um escritório mais criativo, né, desenvolvimento, claro, existem duas frentes. Você pode ter muito mais habilidade na criação, desenvolvimento de conceito e de projeto, e você pode ter muito mais habilidade técnica, conhecimento técnico, e tá tudo bem, não tem certo e errado nesse ponto. Você só tem que entender qual é o seu gosto e a sua facilidade. Mas filosofia dentro da faculdade seria fundamental, na minha opinião, sabe? Eu acho que, assim como o paisagismo dentro do Mackenzie, na minha época, eu tive 2 semestres. Que passava assim, ó. Era bem por cima. Mas foi importante para a gente pensar nisso. Eu me identifiquei com aquilo, fui trabalhar com aquilo. Então, assim, a própria arquitetura de interiores, eu tive 1 semestre.
Tem um semestre ou dois, eu não me Eu acho lembro. que foi um passando no... Nem lembro como chama aquele negócio que refletia a foto na parede, assim. É Era, tudo. era tipo um retroprojetor super antiquado, sabe? A gente viu sobre cadeiras, eu lembro até hoje. Foi uma coisa chatérrima. Eu detestei fazer aquela aula, mas hoje eu adoro isso. Eu acho que é a forma como a aula é conduzida, como ela é apresentada para você. Então, assim, E eu não quero decorar nada, eu só quero entender como aplicar. É. E na faculdade de arquitetura, eu que gosto de interiores e fui para essa área, enfim, gosto de arquitetura, mas gosto de interiores e inicialmente fui para essa área. E, bom, aprendi nada de interiores na faculdade, né? É. E eu fui fazer uma pós-graduação em interiores, né? Que eu fui para Barcelona. E quando eu cheguei lá, era uma sala com 15 alunos. E eu lembro do primeiro exercício, eles falando nomes de designers, eu não sabia nenhum. Nenhum. Eu Você fiquei, sente até mal, né? eu me senti horrível. Eu falei, gente, eu não sei disso. O que que eu tô fazendo aqui? E aí eu fui estudando lá, né? Tinha uma folha com 80 nomes de designers, eu não sabia nenhum. É. O que, Enfim, o que eu percebi, eu começo a aprender muito mais quando eu vivencio, sabe? Então, assim, quando eu vejo alguma coisa que eu me identifico, estudo sobre aquilo e é estudar uma vez só. Então, acho que os livros ajudam sim, mas para mim, aí é uma facilidade que eu teria, né? Ver aquilo ao vivo é muito mais fácil de gravar, de entender. É como eu falo para os meus clientes: não adianta você querer comprar um sofá pela internet. Você tem que sentar. Tem que sentar para ver se gosta, para ver se o aí seu corpo se adapta àquilo. Para mim, o conhecimento é muito relacionado a isso. As minhas viagens me trazem muito mais conhecimento do que os livros, mas é por uma questão de memória. Você sabe, minha cabeça é fraca, então é mais nesse sentido. Amiga, vai vencer nossa live, ó. Vê quanto tempo tem aí. não sei quanto tempo, não Que sei horas que a onde é. gente começou? A gente começou às Era 5 e 5? 5 e 5, 5, tem mais uns 9 minutinhos então. Olha tá. lá, o que a Camila tá falando, ó, a vivência fora da faculdade também, museus, livros, teatro, tudo é conhecimento, sem Tá. dúvida, sem dúvida. Eu Eu acho falo que a pós-graduação que eu fui fazer em Barcelona, tirando essa primeira aula que eu aprendi que eu não sabia nada, eu aprendi muito mais da cidade, que, né, ensina muito de arquitetura, do que dentro da sala de aula. uhum, uhum, Apesar de lá ser um curso específico para isso, eu aprendi muito mais vivenciando a cidade, que é super cheia de cultura e para quem é arquiteto é maravilhoso, do que dentro da sala de aula. Então, eu acho que é a vivência mesmo, né? E os trabalhos, os estágios. Quando eu voltei, eu fui trabalhar no escritório do Legário, que estava por aqui também, o ele Diego. estava aí. E fui trabalhar no escritório dele. E ele também, né, ele e o Gil, eles têm um super conhecimento de design. E eles ensinavam a gente, né? Era gostoso trabalhar com eles e aprender, ir na obra, ver tudo que pode, tudo que dá de errado, né? E você vai selecionando e vai se fortalecendo, né? Guardando essas memórias. A gente vira um arquivo ali, né? De Uhum. erros e de sucessos. Então, E eu acho que o que é importante nisso, né, já que a gente vira um grande arquivo em função das experiências que a gente tem, é saber também passar isso adiante. Porque não adianta falar que a gente vai colocar tudo isso no papel, vai fazer um livro de... Tem um nome até, aquele livro que funciona como se fosse um grande relatório. A gente não tem tempo para fazer isso, né? Então, eu acho assim, como passar isso para frente? Como eu passo isso para as meninas que trabalham comigo, sabe? Eu acho que é no dia a dia, é verbalmente, é fazer com que elas entendam o porquê de cada coisa. Sem dúvida, o que ela aprendeu hoje, amanhã ela já está fazendo e aplicando em todos os outros projetos, sabe? Então, a gente tem que ter muita paciência, muito cuidado na hora de se expressar com relação a esse ensinamento, né? E nem todo mundo tem habilidade de ser professor, né? Então, assim, a gente tem que encontrar uma levar, forma de simplificar aquilo que a gente quer. levar, tipo, né, as meninas, levar na obra, ver como é que, o que que acontece, como é que chega, como é que é montado um gabinete de banheiro, para ela na hora de desenhar, ela saber
o que está acontecendo, né? Saber Claro. onde ela precisa prestar mais atenção, o que ela precisa detalhar e tal. Exatamente. Ah, A Camila perguntou aqui, como funciona? O arquiteto contrata um designer de interiores ou um decorador? Não, Camila. No nosso caso, não. A gente faz, né? Eu e o Renato, a gente faz arquitetura e interiores. A gente estudou para isso, enfim. O Murilo tá avisando aqui que vai dar 1 hora de live. live, vai mesmo. Mas vamos só completando a resposta da Camilinha. Existe também. Ah, Denise Delão. Oi, Dê. Existe também a produção dos espaços. Então, assim, por mais que a gente faça tudo isso, o toque final ele pode ser contratado, né? Sim. Eu acho que isso é um complemento de trabalho. Você não precisa fazer tudo. Você não precisa saber fazer tudo. A gente tem que entender nossas limitações, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que a produção é super interessante de ser feito e nem sempre a gente consegue. Contratar uma pessoa especificamente para isso. Isso é verdade. Exatamente. Amiga, acho que vai dar 1 horinha aqui de live. Se cair a gente não consegue salvar. Ah, então vamos encerrar. Vamos encerrar? Aí eu te ligo e a gente continua conversando? Tá bom. Então tá. Obrigado pelo teu convite, pela sua ideia da gente fazer essa live juntos. Eu acho que acho que tem sido bem enriquecedor fazer e tratar com profissionais que a gente admira, né? Adoro você. Também. Tchau. Obrigado, gente, que assistiu. Tchau, Valeu. gente. Obrigada. Até, um beijo.